Cleque gravando, a paz de Deus seja com todos. Queria falar um pouco dessa minha grande descoberta, né? Que eu já tinha pensado sobre ela um tempo atrás, mas eu tinha me esquecido, porque eu não vi uma relação, sabe, tão grande, vamos dizer, tão comum nela, como se fosse uma coisa assim, que não acontecesse diariamente, ou não fosse, tivesse acontecido só com os 12 apóstolos, né? Que é a relação de ser, que Deus permite o sofrimento para a gente ser coparticipante das dores de Cristo e se tornar a imagem do Filho dele, do Filho de Deus, né? Do Messias, né? E é uma coisa assim tão sublime essa, né? Que eu sabia que as dores serviam para muitos propósitos, né? Como, por exemplo, a pessoa aumentar a paciência, né? A pessoa ter mais... orar mais, né? Orar mais com os problemas dela. Servir de um suporte para a pessoa aguentar outras dores, né? Só que eu me esquecia sempre da principal, que era para se conformar, ser co-participante das dores de Cristo e se conformar à imagem de Jesus, né? Que é o principal motivo do sofrimento do cristão. E isso é uma coisa assim tão grande que, se observando todos os personagens da Bíblia, por exemplo, e todas as pessoas que foram cristãos na vida, elas tiveram grandes martírios, grandes cruzes para levar, né? E não só uma, muitas, né? Então, aquele ditado que se diz que quanto mais ora, mais a sobração aparece, é uma realidade, por causa que Deus está proporcionando cada cristão, e quanto mais, vamos dizer, se é cristão, mais se faz tudo, né? Vamos dizer o que é certo, né? Mais Deus imprime uma cruz, ou várias cruzes, né? Para a pessoa levar. E aí eu lembro um pouco, eu estava falando para um amigo meu, que eu lembro um pouco da história de Jó, né? Jó também fez tudo que era certo, né? Todos conformes, né? E quase morreu, né? Quase, né? Chegou a morrer. Mas não amaldiçoou a Deus, né? Não ficou com ódio de Deus por Deus ter deixado ele ficar naquela situação. E então, eu vendo assim, eu também estava falando para um amigo meu que a gente sabendo, sabe, de que Deus imprime, sabe, este martírio para quem é cristão, né, de ser co-participante das dores de Cristo, né, e de quanto mais a gente ora e quanto mais a gente jejua, mais crucificação vem para a gente, né, e que a gente acho que deve orar mais para ter paz de espírito, né? Para ter aquela paz que excede todo entendimento. Porque orar assim para Deus livrar do sofrimento é muito difícil de acontecer. Olha, quanto mais se ora, mais a assombração aparece. Então, você tem que orar para
ter paz de espírito, para ter aquela, como é que se diz? Paz que excede todo entendimento, né? Que é a paz do Espírito Santo. Mais que isso, sabe? Pedir para orar para Deus livrar de uma doença. Deus até pode livrar, mas Ele livra de uma e permite outras 10 virem, né? Então, a gente está nesse processo, sabe? Processo de ser conformado à imagem de Jesus, né? E agora eu me perdi o que eu ia falar, sabe? Também ia falar que a gente não pode dar ouvidos como a mulher de Jó. A gente não pode dar ouvidos àquela voz que diz para ficar com o amargor de Deus, ou amaldiçoar Deus, no sentido de ficar com o coração amargurado, uma vez que a gente sabe também que Deus deixa a gente sofrer tanto. A gente tem que também se sentar numa cadeira, né, e pensar, né, que a gente tem que perdoar também o nosso próximo com a gente mesmo, perdoar nós mesmos e também perdoar também, por que não, a Deus, né? Também perdoar a Deus, por causa que a gente sabe que apesar de Deus, sabe, não ter pecado, né, ser puro, né, Ele tem, vamos dizer, a responsabilidade, não digo a culpa, mas a responsabilidade de deixar-nos ter passado por tantas cruzes, né? Embora que isso seja por uma glória futura maior, né? A gente sabe que Ele é responsável por isso. Então a gente tem que perdoar, sabe? Ser como o Jó, que não amaldiçoou a Deus, sabe? Não ficou não amaldiçoou a Deus e disse, né, que não voltaria, né, se fosse necessário, né. Então, mais ou menos assim, né, que a gente tem que ser em relação a perdoar a Deus, né. Que é uma coisa um pouco difícil de se fazer, sabe, né? Não é difícil de fazer, mas a pessoa sabe que às vezes a pessoa, não é que ela não perdoa a Deus, ela fica guardando, sabe, um sentimento de leve, só que um sentimento assim com um pouco de daquela experiência, vamos dizer, meio de decepção, sabe? Como é que eu vou dizer assim? Tipo de chateado, assim. A pessoa meio fica chateada, meio decepcionada com Deus, que deixou tantas coisas ruins acontecer na vida dela, né? Então, a pessoa tem que botar isso pra fora, né? Principalmente quando a pessoa chega a uma certa idade, né? A pessoa tem que botar isso pra fora. E o que eu queria dizer mais? São tão bonitas histórias, né? Desse martírio, né? Desta cruz que Deus permite os cristãos levarem. E principalmente aqueles que fizeram tudo, que fazem tudo que é certo, né? E que a gente acha às vezes que vamos dizer, que eu achava muitas vezes, né? Se a pessoa está fazendo tudo que é certo, né? Se a pessoa está orando, né? Está jejuando, está fazendo tudo que é certo, ela não pode, né? Sofrer tanto, né? Tem que ter um limite, né? Pro sofrimento dela. E não, sabe? E Deus permite mesmo assim ela ter um martírio na vida, sabe? E se não é aquele martírio às vezes financeiro, né? É um martírio por uma doença. É um martírio pelas decepções amorosas, né?
Então, assim, sabe, Deus é muito maravilhoso, né? Fazendo a gente passar por esses martírios, porque a gente sabe que quem está passando por isso, né? Quem está passando por esses martírios, né? Essas múltiplas cruzes, né? É um sinal que Deus vai fazer a pessoa grande, né? No reino milenar, né? Ser participante do reino milenar de Cristo que vem aí, né? Que eu creio que vai chegar, né? E estamos aí, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Fique com Deus. Até uma próxima oportunidade. Shalom, shalom.